Olá, de novo, minha gente. Então, deixa eu compartilhar um negócio aqui diferente. Peraí, esse aqui que eu quero agora. Então, gente, seguinte. Eu tava deixando os slides aqui um pouco mais bonito. Deixa eu ver se é esse aqui, eu acho. Não sei, tem 7 coisas abertas ao mesmo tempo que eu já não sei mais o que é o que. Esse aqui, tá. Então é o seguinte, gente, ó. O que eu tenho que explicar para vocês aqui nessa lógica da... para vocês aparecem no livro como mecanismos, eu não sei se é mecanismos que aparece, deixa eu ver se é mecanismo o nome. Como interligação, peraí. Deixa eu ver aqui onde que tá o... Hierarquia, instrumentos de interligação. E eu gosto de falar no termo que ele criou, porque é chique, porque é liaison devices, que liaison é uma palavra que a gente usa em francês e eles não traduzem daí para o inglês, porque a lógica permanece, sabe, tipo abajur, assim, a gente tem palavras que empresta de outros idiomas, então especificamente em inglês emprestam do francês, que é essa lógica de liaison devices. Então, inclusive em alguns esportes vocês vão ver alguns designs de alguns jogadores que eles chamam de liaison. Inclusive, eu estava o ano, sei lá, passado, retrasado, eu dava aula para uma menina que trabalhou para o Chelsea, da Inglaterra, e ela me falava que, inclusive, eles usavam essa terminologia para falar sobre alguns sistemas dentro de campo e algumas técnicas com especificamente alguns jogadores que faziam essa lógica de ligação ali. Ela trabalhou no Chelsea, professora? Trabalhou. Caraca, velho. Top, né? A menina Top. era fera. Mas ela é brasileira, não? Não, ela era... Londrina. Não, ela era Não? libanesa. Caraca, que massa. Ela era libanesa, daí ela foi estudar na França, aí por conta do estudo da França, ela foi fazer um intercâmbio em Londres, eu acho, e aí lá ela trabalhava para o Chelsea, e aí ela veio para cá, para Curitiba, e aí ela super, super queria estudar administração do esporte, né, administração esportiva, e aí aqui, cara, eu sou paranista, né? Eu fiquei numa situação meio complicada. Eu falei para ela, ô minha filha, vai lá ver o Paraná. E eu falei, puta, lascou, né? Mas daí eu conheci uns caras da diretoria do Atlético, aí eu mandei ela lá no Atlético, que pelo menos tem um estadinho que a gente ajudou a pagar e tal, né? Fica forte ali. Ô, Aí a professora, relação foi por ali. como é que funciona esse negócio da... Eu precisava ouvir nessa segunda-feira de manhã. Ô, prof, como é que funciona esse negócio da administração do esporte? É uma especialização daí? É uma área, exatamente, Mas daí tem cursos, tem tipo uma pós, assim? Tem. Pô, que legal. Tem. Nossa. E aí ela estava interessada em fazer isso, né? E aí, assim, eu não sei se aqui a gente tem, acho que na PUC mesmo não tem. Talvez, Sim. não sei, o pessoal lá da educação física, não sei, teria que dar uma olhada, realmente não sei. Mas era o interesse dela, assim. E aí, quando a gente estava estudando design organizacional, para ela era uma coisa, assim, muito tranquila de ver algumas coisas, porque como ela trabalhou numa empresa que tem características muito fortes, né? Porque, pô, é uma empresa grande, mas ao mesmo tempo não é uma indústria, né? Então, sim. Então foi bem interessante. Enfim. E aí, ela que me ensinou a falar liaison, porque ela falava francês e falava inglês muito bem, falava libanês e falava, não português não falava, mas enfim, ela era bem inteligente. Bom, então é o seguinte, o que acontece? A gente chega num momento que é assim, ó, a gente resolveu o problema das posições individuais, a gente discutiu lá, a gente resolveu o problema da superestrutura, então a gente decidiu quem que fica onde, qual que é o departamento, resolveu as unidades, os tamanhos das unidades, quem faz o quê, quem é gerente de quem que está no organograma, organizou tudo bonito na empresa lá. A gente decidiu se ela ia ser organizada
funcionalmente ou mercadologicamente, né? Se essa estrutura seria funcional ou de mercado. Decidimos tudo isso. E aí colocamos, bom, então agora a gente tem aqui, né, o chefe, então tem supervisão direta relacionada, você é o subordinado desse fulano, você é subordinado daquele ciclano, as padronizações a gente resolveu, beleza. Só que o que acontece no mundo real, mesmo que você tenha chefe, esteja tudo organizado e falando, não, olha, esse aqui é o departamento A, esse é o departamento B, do departamento A fulano é o chefe, do departamento B o fulano é o chefe. Se você for dentro de uma organização que está de fato vivendo ali o dia a dia, você vai ver que falta algumas coisas para conseguir uma coordenação mais organizada. E aí chega num determinado momento que os caras que começam a estudar isso, eles, cara, não é porque tem o chefe que a coisa tá rolando, tá faltando alguma coisa ali para dar liga na coisa. Porque às vezes as unidades começam a trabalhar muito separadas e a gente não consegue coordenar todo o trabalho porque não tem uma certa ligação entre elas, fica cada um jogando na sua panelinha. E aí, como percebem, começam a perceber que falta, apesar de ter toda essa coisa ali organizada, de que você tem uma coordenação direta, então você tem direct supervision, né, que é a supervisão direta, tá tudo organizado, só que você falta alguma lógica aí de ajustamento mútuo. Por faltar essa lógica de ajustamento mútuo, nasce meio que, às vezes, nem até com intenção, mas nascem esses mecanismos de interligação, e aí é que a gente está chamando aqui desses liaison devices, que é uma lógica muito assim de ajustamento mútuo, e normalmente entre até unidades, não necessariamente dentro da unidade, mas especialmente entre unidades. E aí o pessoal começou a estudar, então, o que são esses mecanismos de interligação e nananã. Aí o cara lá em 73, esse Galbraith, Jay Galbraith, ele falou, cara, tem um monte de jeito de ser, desde assim, do contato entre os gerentes até uma matriz organizacional. E ele falou, olha, para mim existem pelo menos 7 ali. Então, seria esse contato direto entre eles, aí teria as posições de interligação, né, os liaison roles, teriam as forças-tarefas, teria daí os times, os grupos, os papéis de integração, os papéis de link de gerenciamento e, finalmente, as matrizes. E aí, na cabeça dele, era assim, bom, eu tenho um nível de complexidade pequeno e eu aumento o nível de complexidade conforme eu vou indo aqui para baixo. Então, a lógica seria assim, o contato direto entre os gerentes seria uma coisa menos elaborada, uma coisa muito mais simples, né? Muito tipo, vamos lá, conversamos e resolvemos as nossas coisas. E no outro extremo, você teria uma organização matricial, né? Você teria essa estrutura matricial, que eu vou explicar para vocês o que é. Aí o que acontece? O Mintzberg, especialmente desse livro que a gente está usando, ele falou, cara, é muito complicado isso aí, 7 jeitos diferentes de ser, vamos tentar diminuir um pouco essa lógica para 4. E aí eu consigo entender um pouco mais, assim, de uma forma mais simplificada, essa ideia de interligação ser muito detalhado, assim, ser muito específico cada tópico, né? E aí ele vai começar assim, falar, olha, então eu acho que para mim é suficiente o seguinte, a posição de interligação, a interligação como uma posição, então seria esses liaison positions, aí seria os task forces, forças-tarefas, os gerentes integradores e a matriz, e a estrutura matricial. Tá. Então, assim, vamos lá para a posição. Então, na verdade, você está falando de um cara, basicamente, né? Você tem um cara que ele perpassa esses canais verticais e ele normalmente não tem uma formalidade, ele participa de uma forma muito informal dentro da organização. Então, se vocês pensarem naquela lógica lá, que eu tenho lá a piramidezinha, então lá eu tenho o super chefe, eu tenho os chefinhos e eu tenho lá embaixo os caras que estão trabalhando. E aí eu tenho entre os chefinhos, né, eu tenho unidades diferentes e eu tenho esse cara que seria uma liaison position, que é um cara que faz ligação, faz meio de campo. É o cara que é meio de campo. Ele organiza as coisas para que todo mundo se converse e a coisa flua de uma determinada maneira. E, em geral, esse cara não tem um cargo. Ele não é o liaison. Tipo, o que você faz na vida? Eu sou um liaison.
ele faz a coisa, mas tem uma certa naturalidade, ele tem uma certa informalidade nisso. Então, ele trabalha nessa lógica de conectar coisas, mas ele tem uma lógica bastante informal. Esse é o tipo de trabalho que eu sempre fiz muito, especialmente ali na PUC. Então, eu não tenho, né, um cargo formal, eu passei por cargos formais, mas o meu trabalho sempre teve muito essa lógica de fazer meio de campo para as coisas. Por características de personalidade e por características das minhas posições onde que eu estava. Então, o que acontece? Por eu ser aluna doutoranda, eu tenho bastante movimentação, bastante tráfego ali, né, no programa de pós-graduação. Então, eu conheço o pessoal do doutorado, mestrado, os professores daquele coisa, os alunos, eu entendo bem daquele mundo, porque eu participo daquele mundo. E, ao mesmo tempo, tem um outro mundo ali embaixo, que é o mundo da graduação. Então, eu falo o mundo lá de baixo e o mundo lá de cima, né? Então, o pessoal até brinca e fala, o pessoal lá do Olimpo, né? Porque é um outro mundo. E aí, como eu estava nos dois mundos, eu sempre trabalhei nessa interligação dos dois, porque, de fato, são chefes diferentes, são estruturas diferentes e são organizações diferentes. A forma deles trabalhar é muito diferente. Então, eu sempre trabalhei nessa ligação. Eu trabalhava também com isso quando eles formaram o semipresencial. Então, quando organizaram como ia ser ofertado a matriz do semipresencial e tudo mais, eu trabalhei nessa ligação entre o presencial e o semipresencial, tentando fazer a ponte das duas coisas e fazendo uma ponte entre quem é chefe do que, quem organiza com o quê. Então, eu trabalhei muito e trabalho diretamente lá com a professora Sara, que trabalha no semipresencial. Eu não sou exatamente do semipresencial, eu sempre trabalhei mais no internacional, mas eu sempre fazia essa ponte das coisas. Então, a posição não é um cargo, mas assim, é um trabalho de ligar as coisas, então é uma interligação como uma posição, normalmente é de uma pessoa, ela não tem essa formalidade, mas ela conecta normalmente as unidades entre si. Então seria o primeiro, e o nível de complexidade seria um pouco menor, digamos assim, porque é uma pessoa, ela vai lá, faz, resolve o problema e beleza. Na sequência, a gente teria as forças-tarefas ou os comitês. Então, a lógica desses comitês é que eles podem ser permanentes, mas não necessariamente. Então, assim, seria que, assim, meio que você precisa de um grupo e esse grupo tem algum tipo de especialização, alguma coisa que eles sabem fazer muito bem, porque, né, eles foram escolhidos para isso, e eles ligam os elementos da organização que precisam de alguma conexão, especialmente nesse... Peraí, que acho que a galera tá caindo aqui, eu não sei por quê, eu tenho que aceitar cada vez que vocês entrem, mas vamos lá. Então, seriam, assim, forças-tarefas. Então, seriam mecanismos que fazem essa ligação, mas é que eles são agrupamentos. Então, assim, ele tem uma certa formalidade, um pouco mais, porque você sabe da presença daquele grupo, ele é organizado para aquilo. Então, você tem essa lógica ad hoc. Toda vez que você aparece essa lógica ad hoc é que é feito para aquilo e tem uma especialidade naquela feitura, naquela movimentação. Então, quando você fala de uma reunião ad hoc, você está falando que ela tem um propósito. O propósito é aquele lá e tem uma certa especialização em torno daquilo. Então, você teria um grupinho, né? É uma força-tarefa que faz esse trabalho de interligação também. E não necessariamente você tem que ter nessas forças-tarefas os caras que são os gestores oficiais da coisa. Então, você pode ter outras pessoas que não têm cargos de gerência, mas que vão trabalhar nesse tipo de ligação, especialmente entre as unidades. Então, essas seriam as forças-tarefas. Aí você tem também os gerentes de integração. Essa sim é uma posição formal, ela tem, né, um cargo de gestão ali, então ele tem um pouco, assim, um certo poder de decisão e de resolver coisas, etc. Mas ele é um gerente
como o nome mesmo diz, ele é de integração. Então, ele normalmente faz o papel de um segundo gerente, porque se você estiver falando que você tem, por exemplo, uma organização estruturado com as unidades por função, por exemplo, naquela lógica funcional, você tem lá o gerente de, sei lá, empacotamento. E aí você tem um gerente de integração que seria um gerente de logística. E aí você tem ao mesmo tempo, então, os caras que tem lá esse gerente de empacotamento, mas você tem esse gerente de logística, que é um cara que está integrando todo mundo ali, que trabalha mais ou menos nessa mesma área, mas ele não necessariamente está acima, ele meio que está do lado ali. Então, ele é um cara que está sempre tentando fazer as coisas fluírem de uma forma mais livre, mais organizada, para determinados fins, porque ele faz esse processo de integração. Então, você teria os gerentes integradores. E, finalmente, que é a opção assim mais complexa que as organizações iriam, é você ter as matrizes, esse formato de interligação no formato de matriz. E aí, assim, em geral, se usa mais essa estrutura matricial para organizações que elas estão ou em crescimento ou que mudam muito. Por quê? Porque é o seguinte, você na verdade não tem, você tem chefes demais, ou você tem a estrutura ela é diferente. Se você olhar aqui, ó, numa estrutura hierárquica normal, você tem lá o chefão, os chefinhos e a galerinha trabalhando aqui. Se você tem um cara trabalhando com liaison, tipo uma força-tarefa aqui nesse C, você tem um cara interligando esses outros caras aqui, mas ele não é um chefe formal. Então, ele está fazendo essa ligação aqui. Por outro lado, se você tem uma matriz, uma estrutura matricial, você tem isso aqui já formalizado. Então, assim, a forma como a gerência ou a gestão se manifesta, ela já é bem diferente dessa estrutura hierárquica. E aí, eu acho bem mais fácil entender a lógica da matriz aqui. Porque para a gente que estudou já a estrutura funcional e a estrutura de mercado, fica mais fácil de entender. Porque pense só, de um lado aqui eu tenho uma estrutura de mercado pura. Desse outro lado aqui eu tenho uma estrutura funcional pura. Então, a matriz seria, uma estrutura matricial estaria exatamente no meio. Por quê? Porque você pega um pedaço dos dois mundos. Então, você pegaria um pedaço de um jeito de ser, de organização, de estrutura de mercado, e você pega um pedaço também da estrutura funcional. Ou seja, lembra que quando a gente falou da estrutura de mercado, a gente falou que poderia ser, por exemplo, por questão geográfica. Então, eu tenho lá o gerente da Ásia e o gerente vamos pegar dentro da Ásia para ficar mais fácil. Eu tenho o gerente Japão e eu tenho o gerente China, por exemplo. E na estrutura funcional, eu tenho o gerente que é de logística e eu tenho o gerente que é de vendas. Eu pego esses dois e trago tudo para o meio. Então, ao mesmo tempo, eu tenho o gerente Ásia, mas eu também tenho o gerente de logística e de... o que eu tinha falado? Era logística e vendas, né? Sei lá. Então, assim, você pega um pouco dos dois mundos e traz para essa lógica matricial. Então, assim, você traz essa lógica de interligação de uma forma estruturada. E essa forma estruturada ficaria no meio do caminho entre uma estrutura puramente de mercado e uma estrutura puramente funcional. Então, você tem ali uma explicação de como que você chegaria nessa matriz, nessa estrutura matricial. Então, o que acontece? A gente está falando, na realidade, de um contínuo, né? Então, eu tenho um jeito de ser interligação numa forma mais puramente de mercado e num jeito mais puramente funcional. E se eu ficar no meio de tudo, eu tenho uma estrutura matricial. Agora, o que vocês podem imaginar aí que eu tenho de
problema, entre aspas, quando eu uso uma estrutura matricial, justamente porque eu estou juntando os dois mundos, o funcional, essa estrutura funcional e a estrutura de mercado. Essa não é uma pergunta assim, só pá. Essa é uma pergunta de verdade. Perde a unidade de comando? Perde a unidade de comando por quê? É isso aí, mas por quê? Consegue voltar 2 desenhos, por favor? Que? Porque, pode ver, antes ali tá meio que numa pirâmide bonitinho. Do E o primeiro ali. tendo a hierárquica. Mas aí na matricial não tem mais isso. Você está sempre respondendo a 2 do mesmo nível, digamos Exatamente. assim. Ou seja, eu tenho um monte de gerente. E aí o seguinte, qual que é o lado bom disso? É porque eu tenho um monte de gente trabalhando em cima da mesma coisa. O lado ruim disso, hoje eu tô esquecendo das palavras, como é o nome quando você fala a mesma coisa? Ditado. Aquele ditado que cachorro com muito dono morre de fome, né? Então, assim, você tem um monte de gerente. Então, assim, o lado bom é que, cara, tem um monte de gente preocupado com aquilo. O lado ruim é exatamente isso. Tem tanta gente preocupada com aquilo que daí ninguém mais é responsável por nada. Então, você tem uma estrutura. A estrutura matricial, ela superabunda de gerentes. Então, você tem gerente de tudo quanto é coisa. Então, tem essa lógica aí que você teria que pensar até onde que isso pode impactar. Então, como ele estava falando, essa lógica da estrutura matricial, ela sacrifica o princípio da unidade de comando, ou seja, principalmente você tem trocentos gerentes para tudo quanto é coisa. Então, você teria que pensar até onde que isso pode ser importante para você, se compensa manter essa estrutura matricial. Embora a gente saiba que muitas das organizações, embora não digam isso declaradamente, que elas usam a estrutura matricial, porque elas naturalmente vão indo para essa lógica para resolver os seus problemas internos, e elas não necessariamente dizem, eu uso estrutura matricial, porque elas juntam os dois mundos de uma forma até meio que na tentativa e erro, e elas acabam chegando nisso, mas isso tem, claro, algumas consequências. Aí, a estrutura matricial, o que ele está sinalizando aqui, é que ela pode ser algo de um movimento de um tempo, num período de tempo e espaço específico, para eu resolver alguma coisa e depois eu volto ou para função ou para mercado, ou podem ser coisas permanentes. Por exemplo, ele está dizendo aí sobre prefeituras, né? Que você tem lá trocentos secretários e existe um certo sombreamento entre quem organiza o quê, quem manda no quê. Então, você tem um pouco dos dois no caso das organizações das prefeituras. Então, aqui, de novo, esse desenho aqui, ele ajuda bastante para tentar fazer a gente entender aonde que se posiciona a estrutura matricial, porque ela fica pegando um pouco dos dois mundos, a estrutura de mercado e a que é organizada funcionalmente. Então, assim, isso faz com que a gente tenha algumas consequências. Por exemplo, se eu uso mais mecanismos de interligação, mais liaison devices, o que acontece? Eu tenho unidades menores. Por quê? Porque aí eu faço essas unidades se conversarem entre si. Eu não preciso ter uma unidade super gigantesca, super inchada com um só gestor, porque eu tenho mais liaison devices para conectar essas unidades. Então, elas podem ser menorzinhas, porque eu tenho alguém ou algum grupo ou alguma coisa fazendo a ligação de tudo isso. Então, elas podem ser menores. Eu não preciso inchar elas para ter um só cara coordenando tudo, visto que eu tenho outros mecanismos de coordenação ali rolando, que não necessariamente até formalmente, elas podem estar acontecendo entre essas unidades. E obviamente, né, o que eu já tinha dito, por conta da quantidade de mecanismos, esses
mecanismo que a gente está usando em português, né? Eu tenho muito instrumentos. Eu tenho muito mais gerente. Então, tenho gerente de trocentas mil coisas, né? Então, até um dos exemplos que ele tinha aqui, deixa eu ver se... Aqui, ó. É a figura 4.4 de vocês. Era de uma empresa internacional sobre, sei lá, carros de neve. E aí ele tinha aqui um exemplo, por exemplo, do vice-presidente dos removedores de neve e o vice-presidente do Canadá. Então seria uma lógica meio assim, se você pensar na lógica de um vice-presidente de removedores de neve, você está pensando numa lógica funcional, ou seja, um tipo específico de produto que sai daquela linha. E aí você tem também o vice-presidente do Canadá. E esses dois vice-presidentes são vice-presidentes de coisas que estão abaixo deles, de todo mundo que está no Canadá e todo mundo que é da linha de removedores de neve. Então, assim, você tem mecanismos diferentes, você tem essa lógica de função e mercado ao mesmo tempo na mesma empresa e por isso você tem essa estrutura matricial e por conta disso tem gestor de tudo quanto é lado, para tudo quanto é coisa. Outra coisa aí que daí traz de consequência. Olha, é o mesmo anterior, eu acho. Opa. Então, essa parte aqui foi o que eu acabei de falar. E aqui, uma coisa importante. Quando eu estou falando daí de posições individuais, que é uma daquelas coisas que a gente começou a falar lá no começo, acho que foi capítulo 2 até, quando a gente organiza as posições individuais, que daí a gente começou a falar sobre especialização e tal. Quando você tem dificuldade de padronizar algum comportamento, você tende a usar algum tipo de interligação. Por quê? Porque aí você consegue ir nessa lógica do ajustamento mútuo. Então, você tem um cara ali para conversar de perto com o cara, porque você tem esse encorajamento das relações informais. Então, se você tem dificuldade para padronizar algum tipo de comportamento, algum tipo de trabalho, os liaisons, esses mecanismos de interligação, eles são bem úteis nesse caso, porque você traz uma certa informalidade para aquela relação, e aí você vai meio que conversando com o cara, né? Não, faz assim, faz assado, o jeito de fazer é esse, conversa comigo se você tiver dúvida. Então você tem uma aproximação usando essa lógica das posições individuais quando você usa essa lógica de interligação. Os liaison devices aparecem em muito mais quantidades, são bem mais importantes na linha intermediária. Isso é meio, né, até esperado de você acontecer, porque se a gente pensar logicamente, aonde que você precisa de conexão? Você precisa de conexão entre unidades. E aí, quem que responde pelas unidades? Os gerentes de nível médio. Então, os liaisons, os mecanismos de interligação são bem importantes nesse nível aqui, porque eu preciso ligar as coisas. Eu preciso que o pessoal de marketing converse com o pessoal de vendas. E eu preciso que esses dois caras conversem com o pessoal da produção. E a forma onde eu vou fazer essa ligação, eu não preciso necessariamente descer no nível abaixo para conversar grupo a grupo. Eu vou onde o cara agrupa, então onde eu vou nos gestores que agrupam esses caras aqui de baixo. Então, no nível médio, esses mecanismos de interligação são extremamente importantes. Então, obviamente, né? E aí, por conta disso, você também tem, por consequência, quando você tem uma estrutura matricial, você tem essa lógica muito no nível médio também, porque, obviamente, é onde você tem mais parâmetros dessa característica dos liaisons devices. Você tem sim algum tipo de força-tarefa ou algum tipo de estrutura matricial, especialmente para projetos, quando você vai falar do nível de operação ali, né? Então o que a gente está dizendo é assim. Não é porque a maioria dos mecanismos de interligação você vai ver no nível médio que você não vai ver no nível de baixo, mas você tende a ver mais no nível médio.
Quando você vai ver no nível operacional? Quando você tem forças-tarefas. Então, você vai ver mais quando você tem algumas coisas que tem a necessidade de você ter o trabalho de profissionais, então tem uma coisa mais especializada, e aí, por conta disso, você tem algumas forças-tarefas ali. E aí, os comitês, né, normalmente você vai ver mais essa lógica daí de comitês, no nível estratégico, porque aí você junta os caras ali que estão se organizando e de uma forma que pode virar informal depois, mas você tem comitês organizados pela alta cúpula para organizar coisas e para se resolver, para se ligar entre si. Então você vê com mais frequência os comitês no nível alto da organização e forças-tarefas no mais baixo. Ainda assim, voltando, onde você tem o nível mais forte, ou que você vê com mais frequência esses mecanismos, seria no nível médio. E aí, finalmente, a gente termina essa lógica eu tô insistindo que eu tô chamando de mecanismos, mas eu queria usar o termo que está no texto, instrumentos. Instrumentos de interligação, tá? Então, assim, quando a gente está falando dessa lógica de liaison devices, a gente está falando disso de instrumentos de interligação. E aí tem todo esse movimento de dizer que pode ser uma coisa bem informal, assim como pode ser uma coisa bem formal, até o ponto de você chegar nas estruturas matriciais. Então, essas estruturas matriciais, elas misturam um pouco da organização que está estruturada por mercado e da organização que está estruturada por função, por funcionalidade. E aí a gente resolve essa lógica aí dos mecanismos de interligação, que são extremamente importantes e eles são extremamente explicadores de como as coisas acontecem dentro da organização sem necessariamente passarem pela linha de comando regular, assim, pela hierarquia regular. Algumas coisas acontecem com o trabalho de outras pessoas ou outros agrupamentos que fazem a costura entre as coisas e por isso chamam de interligação. Pergunto para vocês, dúvidas sobre isso? Todo mundo aí? E Fala, Christian. É o Christian que está perguntando, né? Que diz que não. eu disse que não tenho dúvida, professor. Ah, você não tem dúvida. Eu pensei que não estava bem. Entendi. Então tá bom. Então vamos para a nossa rodada de perguntas e respostas. Vão ser só 2 por equipe dessa vez, hein? Vai ser rápido o negócio aqui. E aí acho que deu, né, gente? Daí acho que dá para ir já para o próximo capítulo na vida, né? Sim? Tá. Quais são os grupos aí, por favor? Ô, Tainara, vamos lá, minha filha. Porque eu tô torcendo por você, minha Ô, amiga. professora, Aqui é o mesmo de sempre, professora. Eu, o Cris, o Caron, o Vi e o Heitor. Escreve para mim, porque daí eu tenho que achar vocês aqui para ô, fazer. prof, Fala. as perguntas são sim, não ou com resposta normal? Eu acho que pode ser resposta normal. Tá, beleza. Discursiva. Discursiva, normal. Tainara. Tainara. Eu tô tentando fazer essa menina, mas tá difícil. Vamos lá. Nossa, apareceu um negócio aqui escrito reações. Olha aqui, gente. Olha, posso botar uma palminha aqui. Caraca, onde é que tem isso? Não sei. Ah, reactions. Ó, Cristian, muito obrigada, Cristian. Então, peraí, deixa eu organizar vocês aqui. Deixa eu criar umas 4 salas, 5 salas, vai. Felipe Bonato. Criar salas. Sala 1, vamos lá. Lucas. Around. Tem 2 Lucas aqui. Qual que é esse Lucas que vai com o Cris? Eu mandei os nomes bonitinhos com o sobrenome, professora, depois do Lucas. Eu mandei mensagem com os nomes bonitinhos depois. Ah, tá. Então, Lucas Caron.
Tá, só que é o seguinte, deixa eu te falar que tem 3 Lucas aqui e nenhum tá com o Caron. Tem Lucas Dalla Vecchia, Lucas Mas Kitahara e Lucas tem, Pascoal. o Lucas... Não é o Kitahara. Vai eliminando, vai pela Ah, tá eliminação. aqui, ó, Lucas Caron. Pronto. Obrigada, viu? Tá, então agora tem 4 Lucas. Tem Lucas Caron, Lucas Dalla Vecchia, Lucas Kitahara e Lucas Pascoal. Eu vou colocar os Lucas tudo junto. Felipe, Lucas, Caron, Christian, tá. Vicente, Heitor. Vicente deve ser Vi, né? Uma pessoa deve chamar Vi, sei lá. Vi e Heitor. Tá. Tá bom. Tainara, qual que é a sua equipe? Oi, prof. Tudo bem? Até agora eu, o William, o Abner e o Lucas Kitahara. Tá bom. E os outros 2 Lucas, ninguém sabe. Os outros 2 Eu não Lucas. Lucas Pascoal e Lucas Vecchia. Vocês estão aí? Ah, o Lucas Pascoal é do meu grupo. A gente fez trabalho semana passada junto. Tá. Então eu vou abrir as salas e Lucas Vecchia, tô esperando dar uma informação aí na vida, tá bom? Então, bom, eu tenho 2 equipes até agora, né? Então, tá, comecem a trabalhar em 2 perguntas, vamos ver se é suficiente. Valeu. Tô sem grupo. Lucas Dalla Vecchia. Vai pra onde? Se quiser, pode vir pro nosso. A gente gosta de todo mundo. Ai, senhor! Vai lá, Tainara, vai lá. Deixa eu achar aqui. Tá. Atenção, pessoal aí que estava liderado, sei lá, pelo Christian, que não conseguia entrar na sala. Professora, eu por último e virei líder ainda. O quê? Eu entrei por último e virei líder ainda. Sim, né? Porque Legal. só não veio semana passada, não conseguia entrar na sala, mas é o líder da equipe. Boa. Tá bom, né? Ô, professor, como é que sabe que eu não vim semana passada? Porque eu tava aqui. Eu sei quem não tava aqui. Ah, achei que tinha passado em branco assim, não vai perceber. Não. Não passou em branco, não. Brincadeira, professor. Eu dei Mas uma a Tainara zero. estava aqui. Foi a primeira aula que eu faltei, professor, então vamos relevar isso aí, mas tudo bem. Sim, aí justamente a minha aula é eu que tenho que relevar. Não. Vamos passar isso aí, Tá, vamos seguir aí. Vamos seguir para Páscoa aí, temos coisa aí para frente, né? Tem live do Pericão para rolar, vamos lá, professor. Vai lá, Tainara. Qual o maior desafio do gerente integrador? Ou um dos maiores, pode ser também. Do gerente de interligação, no caso, né? Tá. Nosso grupo para responder ao vivo assim ou trocar aquela ideia marota? Vocês podem trocar uma ideia, mas aí não tenho como fazer uma sala para vocês fazerem isso. Não, mas a gente tem o WhatsApp. Tá bom. Gerente de interligação, né? De interligação. O cara é um liaison. Eles estão levando a sério ali, Tainara. Eles estão ali tudo. Vai, gente. Tá no mudo, perdão, professor. Eu tô falando que nem trouxa aqui. Mano, tipo... Vai, agora a gente vai ouvir. A boquinha se mexendo dele. O teu esquema é o quê? Netherlands aí? Era Amsterdã, mas eu vou pegar outra foto de Amsterdã pra você. Então, inclusive, Netherlands é em Amsterdã. Amsterdã é em Netherlands, né?
Sim. Não Amsterdã. é Holanda? Não acontece. Então, e a Holanda, Amsterdã é onde, no caso? Holanda, então. Uou! Tá, vai lá. Não, for what? Tô tranquilo aqui em Então Amsterdã. vamos lá na nossa resposta, pessoal. Vamos. Então, professor, eu estava aqui trocando ideia com o vendedor de maconha e ele me falou o seguinte. Gente, Cara. essa aula tá gravada. Aí depois vocês vão perguntar o que tá acontecendo. Ó, eu tô viajando e não tô assistindo a aula. Parabéns pra mim. Que a O principal outro na shed. do gerente integrador é que ele conseguia influenciar o comportamento de pessoas sobre as quais ele não possui uma autoridade formal. Tá certo. Certíssimo. tá certo, Tainara? Tainara. Olá, Tainara, que agora a gente tem reação que a gente pode botar. Olha lá. Todo mundo. Certíssimo. Tá bom, muito bem. Então agora a pergunta de vocês aí para a equipe da Tainara. 1-0 para o baile. A nossa pergunta estava no outro chat, né, rapaziada? Mas não tem problema. Vamos lá. A nossa pergunta é: qual a principal diferença entre o gerente integrador e o cargo de interligação? Com silêncio, Tainara. Tainara, tá. Uma diferença. Ela tá lá conversando com a equipe dela. 5, 4. Nem vem que eu não fiz Cara, isso com ele você. chegou botando horror no negócio, né? O cara chegou dominando já. Tô zoando. Aqui é gerente de interligação, será? Ai, meu Deus. De boa aí, Tainara? Só um pouquinho, professor. Estamos Tá. conversando. Agora pode rolar já a contagem regressiva, hein, professora? Você acha? Claro. Sei. Pode ser lá do 10, não precisa ser do 5. Só se você contar em holandês, então. Holandês? É. O holandês é foda. Bruxelas. Cara, isso é Bruxelas. Cara, Bruxelas. sabe que eu manjo dessas paradas tudo aí, né, cara? Botou na coisa, eu vou saber o seu onde é. Então eu Vai, quero bora. ver agora. Então eu Vou dar quero uma ver. difícil pra você. Esse é o Ô, Alex. Renato. Calma aí. Aqui, ó. Professor, onde eu tô? Baixa a cabeça um pouquinho aí, Felipe. Perto do barigui. Peraí, mas você tem que fazer som aí pra eu poder ver. Peraí, deixa eu ver. Perto do Barigui. Portugal, Bona. Não é Portugal. Não, não é. Vou colocar outra foto desse lugar, então, pra você, prof. Tá. Japão. Parece Espanha. Tem uma cidade que tem essa muralha aí. Não é Toledo, na Espanha, professora. Porra. É que foi Garoto. nessa cidade que o prof tá falando. Aqui. Agora tá fácil, professora. Entreguei pra você qual cidade é. Putz, aqui dá um zoom. Tem que dar pra tirar esse zoom. Posso falar? Ou Acho que sim, né, Tainara? Acho que sim. Só se a Pode. professora Peraí, desse- Tainara. Brincando de adivinhar a cidade. Deixa Você vai ele lá. continuar de boa também, E a fica aí Tainá- apresentando o mundo. Se a Tainara for boa mesmo, ela tem que acertar a cidade e a resposta. Se acertar a cidade é ponto extra, Tainara. Vai, Tainara. Tá, os cargos de interligação, eles lidam com com a interligação mais formal, né? Porque eles estão nos cargos, eles coordenam formal. E o gerente integrador é mais de forma informal, mais indireta. Ele age de uma forma, influencia de uma forma mais indireta, enquanto os outros são mais diretos.
Putz, professor, eu tinha pensado bem o oposto disso, pelo menos. Não sei, mas o que eu tinha pensado era mais o oposto. Que o cargo de interligação, ele não possui uma autoridade formal, é mais informal, ligando as coisas, não é tipo algo formalizado, enquanto o gerente integrador é mais formal. Porque aí, na verdade, tem um problema, né, É, Felipe? Você usou a palavra cargo, e a partir do momento que você diz cargo, você está dizendo que tem uma formalidade, né? Então, assim, você falar de uma atividade de interligação é uma coisa, você falar de um cargo de interligação é outra coisa. Então, assim, se a gente pensar aqui na lógica dos 4 pontos que a gente tem do Mintzberg, deixa eu só achar aqui o troço certo aqui. Acho que é esse aqui. Aqui, peraí. Vou subir aqui. Ele está falando de quatro grandes formas, né? Que ele vai falar do cara como uma posição. Então, aí não é um cargo, é uma posição. Então, é uma posição de interligação, é um liaison como posição. As forças-tarefas ou os comitês, os gerentes de integração e as matrizes estruturais. Então, eu acho que o que você estava querendo falar era dessa posição, né? Uhum. E não de cargo. Porque aí, a partir do momento que você fala cargo, na verdade você está meio que falando da mesma coisa, né? Porque você está falando de um cara que ele é um gerente integrador. Se ele é um cargo, ele tem que ter, ele tem uma estrutura formal. Então, eu acho aí que a sua pergunta realmente ficou meio problemática para Tainara. Desculpa, Tainara, pela pergunta problemática. sem problema. Espera que eu quis usar o termo do livro aqui. Tá, mas cuidado com o cargo, então. Cuidado com a palavra cargo. Sim. É que no livro tá o termo cargo. Mas ele tá nessa primeira parte? Tá. O cargo não possui autoridade formal. Então, tá. Então, eu assim, né? Aí, se eu fosse conversar com o tradutor, eu ia dizer, cara, cuidado com cargo, porque cargo realmente é um negócio que tem uma estrutura formal, né? Você diz pro cara, o cara tem um cargo, ele tá sendo pago para aquilo, né? Então, eu acho um pouco complicado. Mas eu entendo aí a lógica e eu acho que daí o que a Tainara falou faz sentido, né? Não, com certeza. Ponto para Tainara, desculpa aí. Ponto extra se você acertar a cidade. Vai, Tainara. Fala só o continente, então, Bonatão. Europa. É na Europa, né? Isso tá lá na cara. Que lugar da Europa? Tipo, leste europeu? Não é no leste europeu, Cristiano. Cara, Falou que adivinhava? Não tem melhor que isso. Ô, Bona, dá uma dica aí, cara. Fala qual país. A gente fala a cidade daí. A dica, a cidade tem o mesmo nome do país. Quê? Cidade do Panamá. cara, na Europa. Na Europa a cidade tem o mesmo nome do país. Tainara, me socorre aqui. Eu não faço ideia, professora. Não, o cara fala, é na Europa. Aí o cara fala, Panamá. Bem pertinho. Que é o que dele? Tem o mesmo nome do país, Luxemburgo. Isso aí, professora. Caraca, professora. Ó. Esse nem é um país, velho. Coloca alguma coisa decente. Cara, eu tenho que mostrar para vocês a minha coleção de souvenir. A minha média de viagem é de 2 a 3 por ano. Então eu tenho uma coleção de souvenir troço absurdo. Fiquem comigo para saber mais sobre... Onde é que o Vicente tá, professora? Onde é que o Vicente tá? Quero ver se tá certa. Vamos ver se tem cultura mesmo, professora. Bem melhor que qualquer viagem. Cara, é uma viagem muito louca também. Nossa, uma viagem? É uma viagem, professora. Meu, não dá pra saber. Dica, é em Santa Catarina. Com o quê? Vocês estão vendo um sol se pôr? Não, é aqui no meu estado, professora. Querida Santa Catarina. Sol nascendo. Não, professora. Não é Florianópolis? Não. Sei lá. Arungão, Itajaí. Itajaí? Praia Brava ali, o Arung Beach Club, já ouviu falar, professora? Já. O meu pai e minha mãe estão de Santa Catarina, Christian. Ah, é de que lugar, professora? A minha mãe é de Rio Negrinho e meu pai é de Blumenau. Ah, você falou, né? Teu pai é muito da hora, né, professora? Blumenau, pá. Acho que falei, né, irmão? Meu pai é ali do Progresso. Muito Progresso? bem. É perto de casa aqui, depois do Garcia ali, pá. Tá exatamente. Claro, né, professora? Exatamente.
gente. O negócio de Blumenau é o povo falar que tem a Vera Fischer, né? Eu sou daí. Opa, a Vera Fischer e o Thiago Splitter lá, o pivô do basquete, não sei se sabe lá, o jogador Não de basquete. sei, mas, né? Então, Tá bom, vamos lá, próxima pergunta, porque eu deveria pausar esses momentos aqui para não ficar na gravação, mas vamos lá. É a Tainara agora. É eu, né? Calma. Tainara, você quer botar alguém aí para Como falar? diz o Léo, quero ver se a Tainara é tudo isso mesmo. Christian, lembra dessa, Christian? Barcelona? Qual? Deixa eu ver. Léo falou, quero ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Tomamos de 4 só. Ah, tomamos de... Tainara, eu não sei como botar você aqui. Verdade, foi nesse jogo aí, né, velho? Levaram uma sapugada. Tá, eu não sei como tirar o menino aqui da tela, gente. Tá. Agora é fácil, professora. Desfixe vídeo, pronto. Espanha. Isso é Rio. Tem uma bandeira ali. Tem uma bandeira ali. Parece Madrid. Volta logo pra São Paulo ou eu vou Madrid, pra Madrid. Felipe. Madrid. Felipe, Madrid. Isso aí, professora. Tá, Muito obrigada. Não. Tainara, pode fazer a pergunta aqui, que agora virou isso aqui, cara. É quiz de países. Eu não tenho controle nenhum sobre essa sala. Deixa eu Pode ver isso falar, aí, Tainara. Bonato. Esse é o... Parece o Rio Tejo. Rio Tejo? Onde é isso, professora? O nome do rio, eu não sei. Portugal. Isso aí, professora. Lá em Caraca, a professora tem muita cultura, tá louco. Eu botei um negócio que eu não sei o nome do rio, mas ó, é isso aí. Por quê? Vai lá, Tainara, vai você, minha filha. Senhor. Tá, cite um problema da estrutura que utiliza as duas bases de agrupamento. Ah, boa, Tainara, boa. Agora, Ele tá preocupado em ficar lá procurando as fotos deles lá. O Christian, vai você que não tem nem vídeo, não tem nada, e você tem aí tempo pra, né? tá, então qual que é a pergunta? Não pode. Não ouvi direito. O problema deixa eu falar de novo. É que tem as duas de agrupamento, que é o quê? Funcional e... Cite um problema da estrutura que utiliza as duas bases de agrupamento. Cris, se quiser eu te socorro, mas só avise. Ficou a dica ali de qual que é a estrutura, né? Uhum. Nossa, que massa, boa, tá? Dá pra fazer contagem regressiva já? Vamos lá, Tainara. 5, Que é isso? 4, 3, vai, Christian! Professora, que é isso, cara? Tá, calma aí, ó. Vamos entender, vamos entender as coisas. Eu vou falar com o Cris no WhatsApp. Vamos entender as coisas. Vai, Christian. Não, espera, professora. Cara, o outro tá no Taj Mahal lá. Christian, ó, foca na pergunta, Christian. Ô, Cris, tô te ligando no WhatsApp, atende aí. Tá bom, peraí. E aí, amigão? Felipe, fala você, meu. Tainara, você veja que nível que a gente chega na coisa, né? Você viu, professor? Não. Eu não posso demorar 10 segundos. Ele, já estão uma meia hora. Eles agora a gente tem que ficar esperando eles se ligarem para resolver o problema. Os Lucas estão aí? Metade dos Lucas estão na equipe da Tainara, metade dos Lucas estão na equipe do Christian. O Carol tá procurando uma foto boa pra colocar. Tô acabando aqui. Carol tá quieto hoje, professora. Não tô entendendo. Não tá participando. Ô, professora. Oi. Então, assim, faz a pergunta para vir a resposta depois para todo mundo entender. Tá, para ficar ali, né, gravado. Vai lá agora, então. Gravando, Tainara. Pergunta. Cite um problema da estrutura que utiliza as duas bases de agrupamento. Então, o problema é que, assim, pensando o princípio da unidade de comando, cria confusão, estresse e conflitos, né, que são consideráveis
de seus participantes. Seria algo tipo isso, não? Não era bem isso que eu pensei, mas acho que tá certo também. Qual seria a tua resposta? Qual seria a tua... Professor, eu tenho para complementar o Cris. Outro problema é que a gente requer muitos gerentes e isso aumenta os custos administrativos. Também pode ser o que a Tainara pensou. Não sei, a mente dela é brilhante, né? Aí, pô, Puxando o saco já. Tainara? Foi mais ou menos isso que o Bonato falou, que eu pensei que a duplicidade da autoridade é um dos maiores problemas da estrutura matricial. Tá, e qual que era a resposta, Christian, que você deu? Dispensando o princípio da unidade de comando, cria confusão, estresse e conflito. Tipo, porque você tem mais unidade, tá mais dispersado a questão do controle. Isso. Faz sentido. E como que é o nome dessa estrutura, Christian? O nome dessa estrutura? Estrutura matricial. Tudo bem. Certo. Então tá bom. Agora a próxima pergunta para a Tainara. Acabou já. A nossa próxima pergunta, calma, a gente tinha feito... tava no outro chat. Galera, me ajudem a lembrar. Dá para voltar para o chat lá? Não dá. Pera aí, Bona, que eu acho que eu anotei aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho. Tá, lembrei, achei aqui. Beleza. Quais são as consequências do uso desses instrumentos de interligação para a empresa? Como que afeta, por exemplo, as unidades e o comando? Acho que faz de volta, perguntei. Calma, fala. Como que os instrumentos de interligação afetam a superestrutura da empresa? Como? Posso falar? Vai, Tainara. Eles ajudam a coordenar melhor o trabalho e ajudam, de certa forma, a organizar as interdependências de cada unidade para que elas trabalhem juntas, né? Porque não adianta nada uma unidade trabalhar de forma independente, outra independente, que não resolve nada. Isso tem que ser uma estrutura como um todo. Isso aí, lindo, professora. Vou botar as palminhas aqui para Tainara, peraí. Ó, Tainara, para você. Joia. Tá bom, Tainara, você tem mais uma pergunta ou não? Tenho, calma, deixa eu achar. Essa é fácil. Vai. Muito fácil. Então essa vai para quem, Tainara? Essa tem um grupo, né? Não, você só tem um grupo, mas direciona. Pode direcionar aí o nome da pessoa que vai responder. Deixa eu ver. Vai pro Cris. Vamos lá, então. É fácil, vai. Qual a diferença entre força-tarefa e comitê permanente? É fácil? Pra mim. Meu Deus! Quanto tempo eu tenho para pensar isso aqui? 5, 4, 3. Observa, vamos com calma, né, professora? Eu tô bem calma. A diferença entre força-tarefa e comitê permanente, né, Tainara? Isso, professor. É fácil, né? Não é difícil. Sim. Na verdade, a resposta tá na pergunta já, né? Hein, Christian? Fica a dica. A resposta já tá na pergunta? Então, porque Sim. ela perguntou. Já tá na coisa, então já tá respondido. Tautológico. Tá, Tá comendo chocolate, vamos aí. Vamos, Cris. Muro de Berlim. Força-tarefa. Você quer que eu fale, tipo, então, a diferença das duas? Opa, hein?
Professora, me dê 10 segundos, então. 10. Calma, mas conta aí no... Mentalmente. Tá bom, Isso. tô contando. Sim. Você viu o que mandaram lá no grupo do WhatsApp agora, da mulher lá no grupo do WhatsApp? Aham. O que foi isso? Nada, O professora. que Tô me foi essa aleatoriedade aí? Nada. Tainara, me ajude aqui. Tá, professora, posso falar a diferença? Vai, Christian. Tá, que a força-tarefa é uma situação específica. É dissolvida depois. E o como ele é permanente, ele é permanente. Aê! É isso? Boa! Alô? Tudo bem. Acabou de vocês? Tá, agora tá o Felipe e o outro ali conversando. Esse aqui tá bom demais. Vamos com ele aqui. Tô... Tem mais alguma pergunta? Acabou. Mas a gente faz mais uma pra você. Tá, então vai lá. Ô, Natão, faz uma bem legalzinha pra ela. Uma fácil, né? Igual ela fez pra você. Você é brabo. Então tá. Vamos ver. Vamos pensar aqui, analisar. Ó. Quais são as situações de trabalho, quais são as características do trabalho em que os instrumentos de interligação são normalmente utilizados? 3 características do trabalho. Fácil, hein? Fácil. É fácil. Horizontalmente especializado, complexo e altamente interdependente. Com certeza. Tá, Felipe, por que então? Tainara, olha. Vou até mandar as palminhas aqui. Onde que Tá. Eu vou botar as palminhas também. Eu só quero saber o seguinte, se você sabe por que disso ou você só leu ali no capítulo? Não, eu sei disso, professor. É porque assim, ó, tem que ser horizontalmente especializado, porque senão, tipo, a gente não ia ter sentido se cada pessoa fizesse várias tarefas. Porque você tem que interligar quando cada uma faz uma e juntar os pedacinhos de cada uma. Trabalhos complexos, porque, pô, se é uma parada fácil, né? Não faz sentido, tipo, não precisa de coordenação. Pode ser só uma supervisão direta ou uma padronização. Então tem que ser um negócio mais complexo, que talvez a padronização, o ajustamento mútuo ou a supervisão direta não seja capaz de controlar. E a questão de ser altamente interdependente é bem por isso. Se fosse independente, cada um isolado, e não necessitasse um do outro, por que eu vou precisar coordenar e interligar eles? Tem que interligar porque ele tem que ser, que é tudo independente, parte do mesmo bolo. Tá satisfeita, Tainara? Que jantada, hein? Professora, perfeito. Tá perfeito? Uhum. Muito bem, senhores. Muito bem, senhores. Então, acho que é isso, né? Resolvemos o problema dos liaison devices. Obrigada, Tainara, batendo palma aí pro pessoal. Obrigada pela participação aí. Com a semiótica, né, pessoal? Usando imagens e tal, para a gente se comunicar, etc. Muito obrigada pela participação. Obrigada aí, Lucas. Ó. Professora. É tipo, o ajustamento mútuo, o conceito dele é tipo uma divisão informal ou tipo um conceito dele tipo, por inteiro? O ajustamento mútuo, Christian, tá no capítulo 1. Não, eu sei, eu tenho, mas é que eu tenho ele só como, aqui eu tava lendo, tipo, no meu caderno como divisão informal, mas tipo, ele tem Não, ela é mais informal, assim, é mais assim, a gente mesmo conversa e se resolve, então você não tem necessariamente os cargos muito resolvidos, assim, tipo, você manda no cara, vocês meio que se resolvem entre vocês mesmo dentro da coisa, então ela tem uma lógica um pouco mais informal mesmo. Professora, pergunta importante agora. Eu estou na Havan ou em Nova York? Caralho, essa tá foda, hein, mano? Vai ser difícil. Tá em Nova York. Boa, professora. Por causa da... Caralho, viado. Meu Deus, quantos anos você tinha? Eu? Os 2. 13. Ok. Tá bom, deixa eu voltar aqui então. Então tá, gente, resolvido então essa lógica aí das interligações, resolvido o negócio de uma das características mais fortes de estruturais que vocês vão ouvir falar em algum lugar aí da matriz, da estrutura matricial, beleza? Todo mundo resolvido com isso daí? Sim. Sim? Beleza. Show, então, beleza. Então, resolvido. Beleza.
Agora, semana que vem, a gente vai falar sobre centralização e descentralização. É fácil, tá? Que é o próximo capítulo. E aí, depois disso, se eu não me engano, daí a gente começa com as estruturas, os tipos de estrutura, daí burocracia, mecanizada, profissional e tal. E aí, assim, é só aplicar tudo que a gente resolveu até agora. Então, os primeiros capítulos são basicamente muito teóricos, né? Tipo, tá, como que isso funcionaria? E aí, depois a gente vai pegar esses pedaços e montar quebra-cabeças, assim, que são em estruturas maiores, tipo, os tipos de organização daí, tá bom? Professor, aí... Fala, Cris, perdão. Não, esse centralizado é centralizado, tipo, vai dar exemplo de empresas, porque centralizado é o quê? Tipo, poder estar concentrado na mão de poucas pessoas, no caso, né? Pelo menos eu aprendi em história isso, né? Sim, essa é a lógica. E aí descentralizado que tem várias, tipo, pessoas. Daí vai dar mais exemplos assim, é isso? Show. Vai lá, Bonatão. Mas, ó, se você leu o capítulo, então, Christian, ó, fica show. Então eu vou providenciar isso aí. Não brigam, né? Então tá bom. Valeu, galera. O Lucas, que tava mandando umas palminhas, é o William, que eu não ouvi falar hoje, os Lucas aí, geral. Bonato quer falar, Bonato quer falar. O Bonato sempre quer falar. Os gerentes não brigarem na estrutura matricial. Como que faz? Porque eu tenho muitos gerentes, todos com meio que autoridade igual. Como que eu faço quando eles discordam para não dar briga? Então, na realidade, esse é um problema bastante, assim, corriqueiro nas estruturas matriciais. E aí, meu amigo, é um negócio que realmente é complicado. Por quê? Porque quem tá embaixo é que acaba se ferrando mais, né? Porque é o seguinte, se o cara tiver essa necessidade de ser o cara que eu que mando e eu que resolvo, pode ser problemático. Então, assim, pense no nosso caso ali da PUC, por exemplo, a gente tem professores que participam do programa de mestrado e doutorado e a coordenadora deles é a professora Ângela. Eu acho que ela nem é professora da graduação, ela só fica no programa de mestrado e doutorado. Então, assim, eu tenho vários professores ali que são 40 horas e eles trabalham 32 horas para o programa e 8 horas para a graduação. Aí, digamos que seja lá um professor que trabalha lá para, sei lá, para o marketing. Então, aí você teria um outro coordenador do marketing que é a Miriam. Ou seja, você tem dois coordenadores, porque o cara, ele é professor, mas ele trabalha 32 horas para o programa e 8 horas para a graduação. E aí chega nesse determinado momento que, na verdade, os dois, eles estão na mesma posição. Os dois são coordenadores, um do programa e o outro da graduação. E o cara que está embaixo tem dois coordenadores diretos dele. E aí ele tem que responder para os dois. E aí é o seguinte, né, cara? A gente que tá aqui embaixo espera pra ver, né? Deixa os caras se matar e seja o que Deus quiser, porque não tem muito o que fazer, você não tem muito como resolver esse tipo de situação. Eles têm que ser, tipo, trabalhar em conjunto, né, professor? Se respeitar, assim, porque senão começa idealmente, você teria essa lógica aí de interdependência, né? Porque, afinal, você tem o mesmo professor trabalhando em duas coisas diferentes e respondendo as duas coisas diferentes. E aí é o seguinte, você tem que trabalhar numa coisa meio tipo, tá, vamos negociar, vamos fazer, vai, beleza, hoje você resolve isso aqui, amanhã eu preciso desse professor para resolver não sei o que lá. E é isso aí, não tem muito. Estava pensando bem naquilo que quando a gente agrupa, tipo, em vários grupos, esses grupos diferentes, eles vão favorecer a coordenação intragrupal nas custas da coordenação inter, então vai dar conflito entre eles. Exatamente. Essa é a lógica. Não tem muito o que fazer. É um problema inerente a esse tipo de situação. Tá bom. Certo? Tem um braço do nada ali. Bem mesmo. Tava saindo do ombro dele o braço. Beleza, galera. Foi bom ver. Valeu então, professora. Desculpa as brincadeiras.